trazer alguns comentários sobre o que está bombando por aí. Já tem algumas semanas que eu ouço falar que o Arias quer voltar, que no final do ano o Arias está de volta. E vou comentar também Lavega na lateral, Zubeldia cravou Lavega na lateral esquerda, é isso mesmo? Vou comentar com vocês. E outra coisa, Maestro está de volta, Maestro está voltando. Vou deixar uma análise sobre isso tudo para vocês, da melhor forma possível, valeu? Família, eu sou Portela Leite, sejam bem-vindos ao nosso Tamo Junto Fusão, Lealdade Tricolor, sempre onde você é a parte mais importante desse projeto. Desde já, meu muito obrigado pela sua presença, é muito bom tê-los por aqui, valeu? Muito obrigado, família. E família, eu já quero começar falando do Lavega, porque na última coletiva, o nosso querido Zubeldia comentou que está preparando o Lavega para jogar de lateral ou atacante pela esquerda. E aí começou o burburinho. Nossa, Lavega de lateral esquerdo, que não sei o quê. Galera, essa pedra já foi cantada aqui pelo canal há muito tempo. Eu já comentei sobre essa possibilidade há muito tempo e vou explicar a vocês por quê. Porque, na verdade, isso é mais normal do que parece. Se vocês pegarem o mapa de calor do Canóbio, do Serna, em vários momentos, a maioria das partidas, vocês vão ver ele atuando como lateral, porra. Isso já está mais batido que outra coisa. Naquela partida que o Lavega brilhou, ele jogou muito de lateral. Aí tu vai falar para mim, mas ir lá na lateral esquerda de vez em quando não é a mesma coisa que jogar de lateral. Galera, se vocês repararem a quantidade de vezes que o Canóbio está na lateral durante o jogo, você vai chegar à conclusão que eu vou até resumir de uma forma mais fácil de entender. Ele passa mais tempo na nossa zona defensiva do que na ofensiva. Infelizmente, é que uns batráquios chamam de futebol moderno. Isso não é futebol moderno, isso é futebol covarde. Não que ele não venha fazer a contenção, ajudar a marcar, mas que ele venha e volte para dele. Só que a acomodação, a falta de coragem e, como é que eu vou dizer, às vezes a preguiça de buscar a vitória é tão grande que a zaga não sobe, o meio aceita isso e acabou, a gente fica na mesmice. Nos piores jogos do Fluminense, eles estão lá atrás. Isso ocorre com frequência. Infelizmente. Por que eu brigo, que eu bato tanto na tecla, que a culpa não é apenas dos centroavantes? Eles têm a parcela de culpa? Tem. Por que eu prefiro o John Kennedy como centroavante? Porque ele é o que menos volta. O Cano quer voltar para meia, para volante. O Everaldo quer voltar para ala. O John Kennedy não gosta de voltar. Ele vem no máximo no meio campo e acabou. O nosso time tem que empurrar a zaga e marcar em cima. Eu fiquei surpreso por eles tomarem essa atitude contra o Cruzeiro no início do jogo. É desse jeito que temos que jogar, a pressão em cima. Família, se nós ficarmos lá atrás, a gente fica exposto. Quando você está marcando o adversário na saída de bola, eles não têm espaço para criar. A tendência é que a gente sofra menos. E a partida de futebol, ela é uma interminável tentativa de sugestão. Nós temos que sugerir ao adversário que eles fiquem lá atrás. Pô. E eles tentam fazer o mesmo com a gente. Às vezes eu fico doente em ver o Freite lá atrás, dando aquelas rodadinhas lá atrás. Meu irmão, levanta a bola, dá um bico lá pro goleiro adversário e tira a zaga de trás, pô.
bola vai lá, bate, volta e eles ainda estão lá na intermediária ainda parado, já esperando para tomar sufoco. Esse é o normal de hoje para a maioria dos clubes do Brasil, não é só o Fluminense não. Então eu boto de uma forma, Lavega, jogar de lateral, de ala, como queira, para mim não é mistério nenhum. Para mim não é mistério nenhum, ok? Só para deixar claro. Não é que ele vai virar um lateral, um René da vida, não. Não. Ele vai cair ali para ser mais ofensivo do que defensivo. Isso não é mistério nenhum, só para deixar claro, tá? Paulo Henrique Ganso, o maestro tá bem, tá voltando e durante o Fla-Flu já deve ser opção no banco, tá? Isso vai preencher uma lacuna que está aberta há muito tempo. Por quê? O Acosta vem jogando. Quando o Acosta sai, a criatividade cai. Agora não cai mais. Porque se por um lado o nosso maestro está sem ritmo de jogo, por outro lado ele deve estar com muita vontade de atuar. Ok? Obviamente que o ritmo de jogo faz falta. Mas o maestro experiente vai dar conta do recado. Cara, eu estou ansioso, eu estou com saudade do futebol do Ganso. A genialidade do Ganso, a liderança do Ganso. Estou com muita saudade, irmão. Não sei você, mas estou doido para ver o nosso maestro em campo de novo. Oxe! E por falar em demais, já tinha escutado o papo, umas 2 semanas atrás, 3, que no início do ano voltaria para o Fluminense André, Arias e Nino. E até possivelmente o Talisca. Se for verdade, não precisa contratar mais ninguém, nem zagueiro. Tô feliz. Se vier os 4, eu abater a mão no Talisca. Não que eu não gostasse, gosto muito. Mas volta os 3, com identidade tricolor voltando para casa. Oxe! Tô tranquilo. Se o Talisca puder vir, melhor. Mas eu tô tranquilo. Tranquilão. Agora, o que é verdade sobre Arias? Pelo menos pelo meu conhecimento. Família, desde quando o Arias saiu, eu falei para vocês. O Arias é um jogador que até agora se mostrou muito honesto, muito correto, um caráter fantástico, uma personalidade muito forte. Ele não saiu do Fluminense por dinheiro, ele saiu por um sonho, jogar na Premier League. O Mário não liberou o Arias porque o Mário quer arrebentar o Fluminense e quer proteger o Arias. Não, ele liberou o Arias por ele ser sujeito homem, cara. Porque o Arias era para ter saído lá atrás. Isso que nós temos que entender. Porque eu vejo muita gente malhar o Mário porque liberou o Arias. O Arias tem contrato, quer sair, não deixa ele sair. Pô, irmão. Caráter é tudo. Eu ainda sou do tempo que a palavra de um homem vale mais do que um papel assinado. E se você quer malhar o cara agora porque liberou o Arias, lembre-se que o Arias era para ter saído lá atrás e não saiu por causa do cara. Não saiu por causa do Mário. Lembre-se disso. O André era para ter saído lá atrás, o Nino lá atrás, e não saíram por causa da diretoria. Eles ficaram, nos deram a Libertadores e nos deram a Recopa. Aí a questão é o quê? É gratidão e depois vai fazer sacanagem com os caras? Porra. Então, por esse ato da diretoria lá atrás, eu acredito que eles voltem para o Fluminense. Não sei se agora, não sei quando. Mas se falar em Brasil, eu acredito que seja o Fluminense. Porque o Fluminense foi muito leal com eles. Foi muito leal. Essa é a palavra certa. Tá? E o Arias aqui, quando ele saiu do Fluminense, ele teve propostas mais vantajosas. Inclusive para o mundo árabe. Onde ele ia ganhar muito mais do que ele ganhava no Fluminense. Eu falo Fluminense porque lá no Wolverhampton ele ganha menos do que aqui. Mas está realizando o sonho dele. Agora, temos que ver com calma e sem
fantasiar a realidade. O Arias é um jogador, meu irmão, que tem mercado pra cacete lá fora. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e torcer para ele ir mal no Wolverhampton, que, porra, ele pode voltar para o Brasil? Se eu fosse ele, voltaria. Se eu fosse ele, voltaria, tá? Voltaria para o Fluminense. Ah, tá bom porque você é tricolor? Não, cara, porque já tem 28 anos. Quem me acompanha no canal aqui há mais tempo? Conselho que eu deixei para o Arias, enquanto essa negociação estava na iminência de acontecer. Eu deixei claro, se eu fosse o Arias, eu não iria. Por quê? Porque ele vai chegar lá, vai achar o melhor campeonato do mundo. Mas em compensação tem a adaptação, tem a diversidade, tem um monte de coisa que vai jogar contra. Então isso tem que ser levado em consideração. Não vai ser só flores. Lá fora sempre existiu um preconceito contra jogador sul-americano muito grande. Muito grande. Isso foi comentado por mim no canal naquela época. Ok? O Arias já tem 28 anos. Para nós aqui, idade boa. Lá, ele pode ir para Aston Villa, para outro clube pequeno. Mas a situação será a mesma. Ele não vai ter a metade da moral que ele tem aqui no Brasil, que ele tem no Fluminense. Então, pela idade dele, por saber de tudo que ele tem aqui, que ele tem uma torcida enorme que o ama, que idolatra, que a família dele é feliz aqui, que a família dele é tratada com respeito e com carinho. Ele já fez a base aqui. E quando ele saiu, ele prometeu voltar para cá. Então eu acredito no caráter de John Arias. Entendeu? Pode ter rival, pode ter Palmeiras, pode ter quem quiser comprar. O dinheiro não vai ser a peça-chave para a transação. Pelo menos eu vejo dessa forma. Se eu estou certo ou não, o tempo irá dizer. Mas mais importante do que a felicidade da família, do que a certeza de trabalhar num lugar que você é amado, cara, eu acho que ninguém trocaria isso por nada não. Ok? Não tem nada de concreto. Bastidores pode estar rolando? Pode. Até porque essa é uma vantagem que nós temos. Por ter uma diretoria, como eu falei no início, que tratou bem os jogadores, segurou a pemba com a torcida, mas cumpriu o acordo com os jogadores, o normal é que os jogadores, até em office, não é nem empresário não, o jogador diretamente, alô presidente, quero voltar, como é que eu faço? Entendeu? Não estou afirmando que esteja ocorrendo, mas isso facilita e muito essa relação para que esse tipo de contato já esteja ocorrendo. Ok? Se está de fato, eu não sei, mas que há essa possibilidade, eu tenho certeza que sim. Ok? E família, vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos vocês, mais uma vez família, deixa eu pedir a vocês, não esquece de deixar o like, rapaziada tá acompanhando o vídeo, mas esquece, sai sem deixar o like, dá aquela moral pra gente, ó, passamos do 1000, mas vocês merecem mais, deixa aquele comentário inteligente e depois compartilhe com os amigos para mostrar, ó, eu agreguei valor no canal, vai lá você e faça o mesmo, valeu? Só assim vamos desenvolver cada vez mais forte, cada vez mais lealdade para o clube. O clube está precisando de pessoas que sejam leal a ele, que não coloquem a vaidade acima do clube, ok? Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor, sempre. Até a próxima, família, a gente se vê por aí.